graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, neste momento eu venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos. Neste momento abençoo vocês com a continuação dessa maravilhosa série que tem por tema o início do reino das trevas. Esse é o segundo estudo e a base desse estudo está em Daniel capítulo 3, verso 2, Bíblia em linguagem de hoje, que está escrito: depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades vieram à cerimônia de inauguração da estátua. Esse é o texto base. Primeira pergunta: o rei ordenou que todas as suas autoridades viessem à cidade de Durã para a inauguração do quê? O rei ordenou que todas as suas autoridades viessem à cidade de Durã para a inauguração do que? Daniel 3, verso 2, a palavra de Deus nos revela que eles tinham realmente que vir para a inauguração da sua estátua, certo? Segundo, o que o rei tinha decretado para ninguém ficar de fora dessa inauguração. O que o rei tinha decretado para ninguém ficar de fora dessa inauguração. Daniel 3, verso 2, Bíblia em linguagem de hoje, a palavra ela nos revela claramente, que o rei ele decretou aos seus governantes uma lei presencial, ou seja, todos foram obrigados a estar nessa inauguração sem falta, independentemente de qualquer situação pessoal de seus governantes. Olha que interessante, amados. Então vou ler mais uma vez para vocês. Então o rei decretou aos seus governantes uma lei presencial, ou seja, todos foram obrigados a estar nessa inauguração sem falta, independentemente de qualquer situação pessoal de seus governantes. Observação: a base desse comentário está na palavra ordenou. Então, a base desse comentário está na palavra ordenou, extraída exatamente do capítulo 3, verso 2 de Daniel, na tradução de Bíblia em linguagem de hoje. Então, esse texto realmente eu tirei essa palavra daí, tá, amados? E aí, com base nessa palavra, quando realmente nós passamos aí fazer um exame num dicionário comum, nós vamos ver que a palavra ordenou, amados, ela quer dizer lei ou decreto, certo? Então você vê que é interessante que ele decretou. Então, quando você passa a analisar, você passa a entender os pequenos detalhes da palavra de Deus, você começa a compreender algo assim mais profundo. Olha que interessante. E é interessante que você vê, meus amados, que entendendo esta palavra você vê que não foi lançado aos seus governantes um convite. Olha que interessante. Então o rei ele não lançou aos seus governantes um convite, ele não foi lançado um convite para realmente os seus governantes participarem dessa inauguração. Então não foi lançado um convite, mas foi lançado um decreto. Olha que interessante. Então foi lançado um decreto. Então, independentemente de que situação realmente se encontrava qualquer um que realmente estivesse na posição de governante, isso não era interesse do rei. Isso não era interesse do rei. O único interesse do rei é realmente que eles tinham que estar no dia da inauguração. E ai daquele que realmente não estivesse nesse dia, ai daquele que com certeza
essa pessoa estaria depois pagando uma penalidade porque ele tinha ali desobedecido àquela lei imposta pelo rei. Então, ai desse que realmente desobedecesse essa lei ou esse decreto que tinha sido realmente imposto pelo rei. Então, como todos já conheciam realmente a posição do rei, o comportamento do rei em seu reinado, então logicamente que nenhuma de suas autoridades teria essa ousadia de desobedecer a esse decreto concedido pelo rei. Então realmente você vê, analisando, né, amados, então você vê que realmente o decreto ele já se inicia exatamente por aqui. Então eis aqui o início do decreto. É interessante quando nós passamos a observar esse detalhe, ou seja, nós passamos a fazer uma leitura sem observar os detalhes, então você vê que automaticamente nós vamos ter um entendimento que o decreto só foi concedido com referência à questão da adoração, no caso, né, a imagem, ou seja, a estátua, né, isso. Então alguns que têm transmitido essa mensagem, eles vão diretamente, né, a esse decreto, mas é interessante que nós temos que estar analisando todos os detalhes, amados, para que realmente nós venhamos observar que nesses detalhes nós vamos começar a visualizar os decretos. Olha que interessante. Então, alguns decretos foram realmente postos, realmente aí, nesse momento, nesse dia, foram postos aí, houve aí antecipadamente uma elaboração de leis. Olha só, então o próprio rei, ele estabeleceu algumas leis que estaria regendo realmente aí esse processo de adoração. Olha que interessante, que estaria regendo todo o processo de adoração realmente a sua estátua. Então, quando nós passamos a observar, nós passamos a entender realmente essas leis que realmente foram impostas pelo próprio rei. Vamos lá, continuando agora a terceira pergunta. Em que posição todos deviam estar diante da estátua? Em que posição todos deviam estar diante da estátua? Daniel capítulo 3, verso 3, Bíblia Linguagem de hoje, Almeida Corrigida Fiel. Então a palavra nos revela que a posição que realmente eles foram chamados, realmente a sua atenção para estar ali diante da estátua, era realmente que eles tinham que ficar de pé diante da estátua. E aí quando você realmente observa isso, amados, então automaticamente na leitura você vai observar e vai entender que aqui foi imposto mais uma lei. Olha que interessante, mais uma lei foi imposta aqui, ó, uma lei da posição. Então veja que não seria qualquer posição, mas sim havia uma posição. Então eles foram indicados qual a posição. Então mais uma lei realmente foi posta aqui, ó, porque não podia ser desobedecido a essa ordem realmente de posição que realmente foi concedida a eles, certo? Vamos lá. Quarto, eles ficaram nessa posição para celebrar o que? Eles ficaram nessa posição para celebrar o que? Daniel 3:3 ainda, né? A palavra nos revela que eles tinham que ficar nessa posição para eles celebrarem a cerimônia de inauguração da estátua. Então, eles tinham que ficar nessa posição para eles celebrarem, ou seja, a cerimônia de inauguração da estátua. Quinta pergunta. O que foi dito a eles sobre o estarem preparados para o momento do início dessa inauguração? O que foi dito a eles sobre o estarem preparados para o momento do início dessa inauguração? Daniel capítulo 3, verso 4 e 5, Bíblia Linguagem de hoje. Então, a palavra, ela nos traz esse esclarecimento que está escrito. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta:
povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das citaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Olha só, então essa foi a ordem, queridos, que foi realmente dada a eles. Então olha que interessante, agora seguindo-se aí, seguindo-se uma ordem de decretos. Então aqui nós vimos pela ordem de decretos, nós vimos agora um terceiro decreto, uma terceira lei sendo imposta agora aí aos seus governantes. Vimos aí a primeira lei, né? Isso realmente a lei presencial, que era obrigatório realmente todos estarem. Aí vimos agora uma segunda lei, que era a lei da posição, né? Eles tinham que estar, a única posição era aquela. E agora nós vimos aqui uma outra lei, ou seja, uma terceira lei, que envolvia aí uma segunda posição, né? Que agora eles não deviam mais estar em pé diante da estátua, mas eles tinham que se prostrar para realmente agora eles prestarem adoração, né? Então eles prestarem adoração àquela imagem, certo, amados? Vamos aqui fazer esse fechamento na sexta e última pergunta, que diz: o que aconteceria com quem não obedecesse essa lei de adoração à estátua? Então, o que aconteceria com quem não obedecesse essa lei de adoração à estátua? Daniel, capítulo 3, verso 6, Bíblia em Linguagem de hoje. Então, automaticamente, entra-se aqui um quarto decreto, onde realmente a desobediência a esse terceiro decreto levaria eles a realmente pagar com a sua própria vida. Então a lei, essa quarta lei exigia que todos aqueles que não prestassem homenagem fossem mortos imediatamente. Olha que interessante. Então não poderia chegar com essa pessoa, pedir dela, requerer dela justificativa. Então essa pessoa, ela não tinha oportunidade de se justificar o porquê de ela não querer adorar a estátua. Não. Então imediatamente ela era tomada do meio daquelas pessoas, e agora automaticamente era lançado à morte. Então, amados, veja só, graças a Deus, o esclarecimento claro, né? Como eu falei para vocês, que dentro realmente desses decretos que realmente foi aí lançado realmente pelo rei, nós passaremos a entender muitas coisas quando nós chegarmos mais lá na frente. Então é muito importante nós observarmos todos os detalhes, amados, que eu estarei transmitindo para vocês, para que quando chegar mais lá na frente nós possamos entender com clareza. Então que o Senhor venha nos abençoar amanhã, com certeza. Se Ele nos conceder oportunidade, eu estarei trazendo, né, a continuação de mais detalhe para vocês. Até a próxima oportunidade. Amém.